Acho que vendo todo esse histórico, o Brasil tem essa característica de números de 2 dígitos, quando se trata de renda fixa. Você comentou de juro real, eu lembrei de um artigo que eu li uma vez, entrando nessa parte dos exageros, né? Tanto ao redor do mundo quanto no Brasil, envolvendo a pandemia, dessa queda bruta que teve nas taxas de juros de todos os países, mas no Brasil foi surpreendente, quando nós vimos aquela taxa de juros era em 2%, tá? Algo que não acontecia há muito tempo, né? E uma vez eu vi que, analisando o juro real do Brasil e da Suíça, a taxa de juros real na Suíça estava maior que no Brasil. Então, para os investidores macro, eles viam os dois países, o Brasil com risco muito mais elevado que a Suíça e a Suíça pagando mais ainda. Então, a gente vê um pouco desse desequilíbrio que aconteceu durante a pandemia, né? Desse cenário caótico. Perfeito, Davi. Você tocou num ponto muito importante que se chama diferencial de juros, né? Então, assim, nas economias como um todo, a depender do seu nível de endividamento, da sua responsabilidade fiscal. Se você é uma economia considerada pelas agências de investimento como sendo uma economia grau de investimento, então existem agências internacionais que dão um selo para as economias boas pagadoras, que é o famoso investment grade. O Brasil já conseguiu ser investment grade, né, André? Entre 2008 e 2012, o Brasil fazia parte desse seleto grupo de países que eram considerados os melhores pagadores e por isso tinham taxas de juros menor. Nós não somos grau de investimento mais, já vai fazer 10 anos e não existe ainda muito perspectiva de nós voltarmos a ser, nem no caminho de estar a caminho de investment grade novamente nós estamos. Mas nós não estamos com as contas públicas desajustadas, né? Nós temos um nível de endividamento sobre PIB super controlável. O fato é que hoje mais próximo a 80% de dívida sobre PIB, ou seja, eu tenho 80% de uma dívida para um PIB de 100, um juro real de 6, ele representa todo ano, eu vou ter que pagar mais por essa minha dívida, né? 14% nominal. Então, você tem que tomar cuidado para a trajetória da dívida não voltar a ser uma trajetória que em economia o pessoal chama de trajetória explosiva. Não é o caso, a gente não imagina que isso vai acontecer. Mas o fato é que a gente deve continuar para passagem de 2023 ainda em um ambiente de baixo crescimento, né? Não vai ser um ambiente em que o Brasil possa voltar a apresentar 3% de crescimento. Faz tempo, inclusive, que a gente não vê isso. Porém, por esse lado do diferencial de juros que eu falei para você, ou seja, cada economia com os juros que lhe pertence, hoje, se eu olhar o juros praticado aqui no Brasil e o juro praticado nos Estados Unidos, o diferencial já é de 13%, porque lá eles estão em 0,75% e a gente aqui com 13,75%. Se eu olhar para os próximos 12 meses, em que eu considero que o juros americano vai subir para mais ou menos uns 2%, ainda não é um nível terminal, a gente acha que vai ser bem mais do que isso, possivelmente até mais do que 3,5%, podendo ficar entre 3,5% e 4%. O diferencial de juros, que é aquilo que o Davi falou bem, já está em 10%. De novo. E aí volta aquela máxima que o Brasil sempre foi um país dos rentistas globais. É verdade. Então, os investidores das mesas globais, que estão lá no Japão, que estão lá em Zurique, que estão lá em Frankfurt, que estão lá em Nova York, principalmente, em Londres, eles olham e falam assim, bom, eu tenho aqui uma cesta de países pagando juros, eu tenho dinheiro, tenho que escolher qual país eu vou entregar meu dinheiro. O Brasil volta a ser um país que, comparativamente, é um lugar seguro, com uma democracia bastante estabilizada, com regras, né? Por mais que a gente ache do ponto de vista interno aqui que é uma bagunça, mas não é. Quando a gente olha os outros países que nos comparam conosco, então África do Sul, Hungria, Turquia, a China é um pouco diferente. A Argentina também não dá nem para dizer que é comparável, porque ela já está em outro nível de risco de crédito. Ela é muito mais um junk bond e o Brasil não. O Brasil é um país bem avaliado do ponto de vista de pagador. Esse diferencial de juros para essas grandes mesas internacionais é extremamente relevante, né? Porque o sujeito se sente confortável em pegar $100 mil ou $1 milhão, aplicar no Brasil, ganhar esse juro de 10% diferencial entre o Brasil e os Estados Unidos, daqui a 12 meses ele pega o dinheiro de volta
internaliza o dinheiro e ganhou 10%. Então, é um investimento que volta a ser muito interessante. O que corrobora, né, na nossa visão, por esse diferencial de juros, é que a nossa moeda tem espaço para valorização. Então, a gente acredita em R$1 bem mais valorizado do que esse nível atual, que está mais próximo aí a 5,40. Né? Em alguns pontos durante esse ano o real chegou a bater 4,80, então a gente acha que sim, ele tem que caminhar para lá, não só por esse diferencial de juros que está muito grande, o próprio diferencial de crescimento na margem está fechando, ou seja, no Brasil as revisões de crescimento têm sido para cima, ainda que muito pequenas, mas sobretudo pela parte da valorização das commodities. Esse é um tema super importante para o Brasil. Nós estamos aqui no interior paulista, em Presidente Prudente, uma potência, né, da criação de gado, de algumas culturas. O interior de São Paulo e o Brasil como um todo é um grande exportador de alimentos e de commodities minerais. E vai, né, nos próximos 5 anos também, a curva de produção do petróleo do pré-sal vai explodir. Junto com tudo isso, né, um mundo que está demandando mais matéria-prima por conta desses desarranjos das economias globais, existe hoje um fenômeno muito interessante, que ele quebra uma tendência de mais de 30 anos. Então, desde que vocês começaram a pensar em estudar a economia, vocês ouvem falar em globalização. O que é a globalização? É produzir em um país que tenha um custo de produção menor. Então, se cada país produz um determinado bem com custo de produção menor, o mundo todo está melhor. Eu compro daquele cara que vende mais barato e vendo para você porque eu tenho o produto mais barato. O que aconteceu? A gente foi jogando toda a produção do mundo para a Ásia. A produção de energia elétrica, por exemplo, a Europa jogou todinha para a Rússia, né? E hoje a gente tem o mundo quebrando um pouco esse elo. Porque não estão confiando na Rússia, porque não estão confiando na China. E o Brasil volta a ser um país que é amigável, que está mais próximo do bloco americano, que tem um canal aberto com a Europa e que tem aquilo que o mundo precisa, as commodities minerais, as commodities agrícolas. Então, reforça aquilo que a gente chama em economia de termos de troca, ou seja, eu exporto um bem que vale mais dólares e importo um bem que está valendo menos dólares. Então eu estou no meu pico. O nosso termo de troca está muito favorável para os nossos produtos. É mais um motor dos 3 que eu falei que deve levar para a apreciação da moeda.